E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos 22 caminhos do poder, uma jornada que, olha, começa na sombra de uma floresta e termina no trono da própria guerra. É isso mesmo, vamos acompanhar a ascensão do sacerdote vermelho, um caminho que é todo forjado em chamas, em provocação e em pura conquista. Sabe, essa frase do material original resume tudo, né? Ela já pinta o quadro de um poder que não só participa do conflito, mas que se alimenta dele. Ele cresce, ele evolui, até se tornar o próprio conceito da batalha. É uma trilha onde a fúria vira uma arma de verdade. Então, a nossa exploração hoje vai seguir exatamente essa escalada de poder. A gente começa com o Predador Solitário, lá nas sequências de 9 a 7. Depois sobe para o Arquiteto do Conflito, testemunha a ascensão a semideus e, finalmente, chega no topo, o Sacerdote Vermelho. Bora entender como um simples caçador vira uma divindade. Beleza, vamos começar do começo. Tudo nasce aqui, sabe? No chão da floresta mesmo, com habilidades que são totalmente focadas na sobrevivência, na perseguição e no confronto direto. Essas aqui são as fundações de todo o poder que ainda está por vir. Na sequência 9, a gente conhece o Caçador. E olha, não é só um cara bom com arco e flecha, não. É uma criatura de instinto puro. Alguém que ouve batidas de coração que o mundo já silenciou e consegue farejar o medo no vento. A base de tudo, essa conexão quase sobrenatural com o ato de caçar. E os detalhes aqui, gente, são fascinantes. A gente está falando de sentidos que vão muito além do humano, da capacidade de seguir rastros que ninguém mais consegue ver e de uma furtividade que o transforma num fantasma. Cada movimento é calculado, cada disparo é guiado pelo mais puro instinto. É literalmente o predador perfeito. E é aqui que o caminho dá uma virada, completamente inesperada. A caça deixa de ser só física. O provocador usa palavras como se fossem veneno, sussurrando a dúvida certa no ouvido de um general, expondo um segredo vergonhoso no meio de uma aliança. Ele não quebra ossos, ele quebra laços. É a guerra psicológica na sua forma mais perigosa e eficaz. E então, bum, o poder elemental simplesmente explode na sequência 7. O mago do fogo não só cria fogo, ele comanda chamas que parecem ter vida própria, quase conscientes. É o poder bruto da destruição, capaz de riscar o horizonte com brasas e transformar qualquer campo de batalha no mar de cinzas. A guerra começa a se curvar à vontade dele. Isso leva a gente para uma pergunta que é fundamental, né? Até agora a gente viu poderes focados no indivíduo ou em pequenos grupos. Como essa base de caça, provocação e fogo se transforma em alguém que comanda exércitos e batalhas inteiras? Bom, a resposta está na próxima fase dessa ascensão. Bem-vindos ao meio do caminho. É aqui que o foco deixa de ser a sobrevivência individual para se tornar a manipulação e o domínio do campo de batalha. É a transição de um simples soldado para um verdadeiro general. Essa progressão aqui é sensacional. Primeiro, como conspirador, ele vira um mestre da estratégia invisível, movendo as peças do tabuleiro sem que ninguém nem perceba a mão dele. Depois, como ceifador, a própria presença dele vira uma arma, uma aura de morte que simplesmente quebra a moral de qualquer exército. E por fim, como cavaleiro de ferro e sangue, ele se torna a arma, um colosso de metal e fúria, basicamente um exército de um homem só. Agora a gente entra no reino dos semideuses. Os poderes aqui vão muito além do físico e do tático. Eles começam a distorcer a própria realidade para servir aos propósitos da guerra. O salto de poder aqui é absurdo. O bispo de guerra não só lidera, ele inspira de uma forma quase divina, fazendo um único soldado lutar com a força de 10. O feiticeiro do clima transforma o céu no seu arsenal particular, imagina só. E o conquistador, ele não precisa mais inspirar. A vontade dele é lei, ligando exércitos inteiros ao seu comando como se fossem parte do seu próprio corpo. E assim, a gente chega. O destino final, a sequência 0, o ponto em que o mortal se despede de vez e uma divindade simplesmente desperta, o sacerdote vermelho. E aqui está o pulo do gato. Na sequência 0, a pessoa não comanda mais a guerra, ela se torna a guerra. Tenta imaginar, em vez de iniciar uma batalha, a simples presença dela é a própria definição de conflito. Onde ela está, a guerra existe. Onde ela não está, a paz é forçada. É um poder conceitual absoluto. E essa autoridade divina se manifesta de um jeito que dá até arrepio. Não é mais sobre exército, gente. É sobre reescrever as leis da realidade.
transformar um campo numa cratera com um pensamento, entrar na mente de um rei e apagar a memória do seu herdeiro e, o mais incrível, conceder aos seus seguidores uma fração desse poder, criando generais abençoados pela própria guerra. Os limites físicos somem, só o que resta é a vontade do Deus da batalha. Quando a gente olha para trás, para essa jornada completa, de cair o queixo. É uma evolução que vai do micro ao macro, do físico ao conceitual. De um predador solitário para uma divindade que literalmente molda a realidade. A transformação fica gritante quando a gente bota o começo e o fim lado a lado. A gente começa com instinto, manipulação 1 a 1 e fogo elemental, ferramentas de um indivíduo, e termina com controle sobre exércitos, domínio sobre a natureza e o poder de reescrever a realidade, as ferramentas de um deus. A escala muda de uma única presa para, literalmente, o tecido do universo. E isso deixa a gente com uma última pulga atrás da orelha. Se um único caminho pode levar uma força tão avassaladora que é a personificação da própria guerra, fica a pergunta: no grande esquema das coisas, que tipo de poder seria necessário para sequer ousar bater de frente com isso? Uma questão para a gente ficar pensando.